Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos aqui então para mais um episódio da WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa boa hoje. Quem está aqui comigo é o Renan. Fala galera, Renan aqui falando, líder de negócio na WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Ismael. Fala pessoal, Ismael aqui, sou o Head de Expansão da WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. Hoje estamos com uma mesa cheia, né? Quem está aqui com a gente também é o Wesley. Oi pessoal, Wesley, arquiteto e urbanista, analista de projetos na WePlan. E como não poderia faltar, né, Renan? Já é padrão dos últimos episódios aí do nosso compromisso, é trazer um convidado, né? Sempre trazer conteúdo para agregar. Então faz as honras aí, apresenta o nosso convidado. A gente está mais uma vez aí reforçando o compromisso da WePlan em trazer convidados que possam agregar muito em conteúdo. E hoje a gente tem um convidado mega especial, o Thiago Merlo. Obrigado aí, Thiago, por ter aceito o convite. É um prazer aí estar contigo. Eu que agradeço, né? Eu agradeço o convite de vocês. Bem, eu falando um pouquinho então do convite, é muito bacana poder vir e falar de temas, né? Que a gente definiu vários temas aqui. Na verdade é um tema, mas gira com vários microtemas. E de coisas que eu frisava tanto na época em que eu era professor. O Thiago dá pra dizer que ele é um entusiasta em inovação, né? Tá sempre procurando, sempre comentando sobre isso. Tamo em casa, então. Tamo em casa. Hoje vai ter muito assunto legal aí. A minha esposa diria que eu sou hiperativo, né? Porque eu nunca paro, né? Então tô sempre buscando algo, né? Legal. Mente Inconformado. inquieta, né? Cérebro trabalhando constantemente. Eu que estou aqui, que fui aluno desde o começo da minha faculdade até o final com o Thiago, eu posso confirmar esses fatos. É o mestre e o aluno, né? Eu acho que tu foi de uma das primeiras turmas que eu dei aula e foi realmente... Tá traumatizado, guri. Tá traumatizado. Mas no final eu me redimi bem com ele. Maravilha. Thiago, então pra galera conhecer melhor a pessoa Thiago, fala aí da tua história e depois a gente quer conhecer também do teu negócio aqui. Bem, então vamos começar há 40 anos atrás. Brincadeira, gente, não é há 40 anos atrás, não. Mas eu trabalho com projeto desde 1995, que eu conheci a área de projetos, e a área que eu conheci projeto no início foi a área de projeto de desenho mecânico. Então eu era auxiliar administrativo numa agroindústria aqui da cidade e eu trabalhava lá e eu era, na verdade, auxiliar administrativo era um nome bonito pro office boy, né? E aí eu comecei a conhecer o pessoal da parte de projetos e eu comecei a me interessar por aquilo. Comecei a aprender a desenhar mais, né? E fui me interessando por aquilo. E aí depois disso eu saí dessa agroindústria, virei bancário, né? Eu passei no concurso do Banco do Brasil, já fazendo arquitetura. Peraí, mais um que trabalhou em banco e agora tá... Parece que a galera do banco, né, o destino deles é trabalhar com móveis depois, né? Então acho que é um bom lugar com projeto. Pra prospectar essa galera. É isso aí, eu acho que todo bancário tem um lado criativo e aí uma hora tem que soltar, né? E aí eu passei no concurso do Banco do Brasil e eu já fazia arquitetura. E aí eu decidi parar de fazer arquitetura para ver se eu queria ser bancário mesmo, né? Foi uma fase que eu vivi. E lá em 2001, então, que eu tranquei minha faculdade, até 2007, que eu mantive ela trancada, eu virei bancário, fui aprender sobre finanças, né? Fui aprender tudo que eu podia sobre dinheiro naquela época e decidi que já tinha chegado o meu tempo de voltar para a faculdade. E aí eu guardei a grana, voltei para minha faculdade. Aí eu terminei a minha faculdade em 2009, aí eu já tinha uma boa história, já sabia muita coisa, já trabalhava com plataforma CAD já desde 2000, né? Então já conhecia bem o AutoCAD, lá, até anterior a isso, quando eu estava nessa agroindústria, eu já vinha conhecendo um pouco mais. E aí resolvi voltar para a arquitetura mesmo. Daí voltei para a arquitetura, fiz uma especialização em arquitetura comercial. Nesse meio tempo, com uma mente inquieta, eu resolvi abrir uma indústria de alimentos.
né? Então aí eu fui dar aula, fiz uma pós-graduação na comercial, fui dar aula. Aí eu tinha uma fábrica de molho de pimentas, um escritório de arquitetura e dava aula. É um empreendedor nato, né? E era boa a pimenta. Ela é ainda, eu vendi a fábrica, o pessoal tá fazendo, né? Então tá aí. Então sobrevive. Então tá aí. Você é natural aqui de Chapecó, Thiago? Sou daqui. E aí, nessa história da fábrica de molho de pimenta, eu cheguei à conclusão que não dava pra mim. Meu sócio estava tendo um filho na época, que é meu sócio, meu cunhado, enfim, meu sobrinho estava nascendo, e ele não ia ir realmente para a fábrica. Ele deixou isso claro, né? E eu e minha esposa, a gente não conseguia acompanhar aquele ritmo, eu dando aula, com projeto, com tudo isso. Daí a gente resolveu, não, vamos fechar a fábrica. Daí, não, vamos vender a fábrica, né? Afinal, a gente investiu tanto nisso. Daí a gente vendeu a fábrica e resolvemos, porque era tudo junto, né? Era escritório de arquitetura, era fábrica de molho de pimenta, era uma loucura. E aí eu já tinha tido outros escritórios com outras sócias. Quando a gente vendeu a fábrica, daí a gente disse, não, então vamos reabrir o escritório, mas uma nova formulação, né? E essa formulação, ela era já formada da seguinte forma, E essa formulação era mais ou menos assim. A gente vai trabalhar, então, com o escritório de arquitetura num molde totalmente diferente do que Chapecó tem. A gente vai atender os nossos clientes do residencial, mas a gente vai focar, já que a gente tem formação em design gráfico, e eu sou especialista em arquitetura comercial e vinha com a minha história lá da agroindústria de projetar pequenas coisas, projetar pequenas peças para resolver problemas da arquitetura comercial. Então essa foi a nossa proposta, integrar o design gráfico à arquitetura. Então trazer essa solução, a pessoa precisa de uma marca e essa marca tem que se refletir no mobiliário, tem que se refletir em tudo isso. A gente está galgando esse caminho há um tempo já, agora a gente está para 1 ano e meio dessa nova empresa aberta. E aí, quando a gente tinha aberto a empresa, fazia 2 meses, eu resolvi abrir mais uma empresa, que é a Arquibox, e daí essa empresa foi uma loucura. Eu falei para minha esposa, ela disse assim, eu não quero nem saber. Não quero nem saber das tuas viagens, não quero abrir. Aí eu peguei e em 2 semanas eu abri a empresa, abri CNPJ e comecei a vender. Aí eu comecei a produzir conteúdo para arquitetos e urbanistas, para designers de interiores, para engenheiros. E o conteúdo era assim, eu tinha uma curadoria de muito material que a gente tinha feito produção dentro do escritório e eu via essa necessidade das pessoas lá buscarem esses conteúdos. E aí eu comecei a vender esses conteúdos. E aí, o dia que... eu lembro até hoje, meu investimento inicial foi de R$450. E eu investi super barato, assim, foi um domínio, né? Uma startup ali. Né? Foi uma startup, foi o domínio, né? E o servidor do site. E eu mesmo, eu disse, cara, vou ter que estudar, vou ter que fazer, porque eu não vou contratar ninguém, senão ela vai descobrir isso. Tudo escondido. A famosa Eukip, né? Eukip. Aí, cara, eu fiz upload, fiz produto, fiz e-book, fiz tudo o que precisava para atender. Fui uma das primeiras pessoas a vender blocos de SketchUp no mercado nacional. Até então ninguém vendiam-se algumas coisas, mas era muito supérfluo, assim, né? E eu tinha uma curadoria que na época tinha 7.000 blocos e tal, que eu fui fazendo, né? E todos selecionados, o que era bom, o que não era. E aí eu fui contar pra ela no dia que a gente fez... assim, 2 dias depois a gente ter aberto, eu abri, agora vai vender. E nada, né? Deu 5 dias e eu disse, cara, gastei 400 pila à toa, beleza, não deu certo. No 5º dia começou a vender aquilo lá. E aí no 6º dia a gente tinha passado, já tinha dado o dobro de lucro e disse, vem cá, eu tenho uma coisa pra te contar. E aí eu fui contar pra ela e disse, eu quero te matar, né? No início, assim, ela quis me matar. E aí a gente hoje tem 2 empresas, então eu parei de dar aula, né? Mas uma das aulas que eu adorava dar era gestão, realmente ensinar o dia a dia do escritório. E aí a Arquibox, que surgiu disso, ela veio com um viés novo, que agora é essa formação de conteúdos para os arquitetos, né, de templates que eles precisam, de curadorias que eles precisam, de ajudar no dia a dia, e também a parte de dar as aulas que eu dava na universidade, só que de outra forma aqui dentro, né, mais focada em... pegando um pouquinho mais
e detalhando um pouquinho mais as coisas. E aí, tá aí, Mod completando 2 anos, a Arquibox vai completar 2 anos fim do ano também, porque é muito próximo, né? Mas foi essa loucura esses anos aí, esses anos que eu fui criando, né? E abrir empresa escondido, então é muito doido isso, né? A gente esconde, marido tem dessas, às vezes, eu acho que até as mulheres têm, né? A gente pega, faz uma coisa escondido da esposa e eu só vou contar se dá certo. Dá certo, conta, né? Deu merda, deixa quieto. Realmente, nesse mundo de empreendedorismo, dizem que o cemitério do empreendedor ele é silencioso, né? Então, se não dá certo, ninguém fica sabendo, né? O cara segura pra si, né? Fica aquela derrota pra si, mas se dá certo, aí ele vai lá e conta, né? Aí ele... E quando dá certo, né? Daí as pessoas só vê as pingas que o cara tá tomando. Agora, as derrotadas lá atrás, ninguém viu, né? O tombo que a gente leva. O tombo que a gente leva. Não, o tombo ninguém leva mesmo, assim, ó. Eu acho que todo empreendedor já teve ideia furada, cara. Não tem como tu ter 100% de ideia. Eu já lancei infoproduto, cara, que não vendeu, que a gente chegou à conclusão assim, ó, cara, tá lá, se vender, beleza. Mas se não, vamos fechar, tchau. E já temos infoproduto que a gente lançou, que a gente tirou do mercado, porque ele tinha uma vida útil, né? Então as pessoas às vezes não entendem isso, mas... o cara tá andando com um carro bacana, o cara tá aparecendo, isso, aquilo. Mas, realmente, os tombos que a gente levou pra subir essa escada aí... E tudo é experiência, né, Thiago? Imagina você criar tanta coisa, você abrir e fechar a empresa, mudar de ramo, volta. Essa base aí, ela é extremamente importante para criar pessoas, né, fortes pro mercado, né? Eu acho que aí a gente entra num diálogo muito massa e que eu... instigava muito os meus alunos, que é assim, ó. Por que tu foge do erro? Por que tu foge das coisas, né? Cara, induza o erro. Erre rápido, acerte rápido. É isso aí. Se você não sabe fazer uma coisa, vamos aprender. Eu até hoje no escritório eu tento sentar com os meus colaboradores e dizer, cara, se tu não sabe fazer uma coisa, como é que tu vai aprender a fazer ela? Como é que tu vai pesquisar por ela? E às vezes eu sentia muito isso na universidade, de aluno travando, gaguejando, eu não sei. É que o sistema, eu vejo que ele é moldado assim, porque quando você tira uma nota baixa, a resposta errada, ela deduz um ponto de você, tu entendeu? Sim. Então ela subtrai aquilo que você trabalhou, aquilo que você estudou. E ela acaba mostrando para quem está aprendendo lá que isso é uma, entre aspas, punição, porque você respondeu errado. Entendeu? Sendo que, na verdade, a resposta errada é o meio para se chegar na resposta certa. Entendeu? Então é um processo de aprendizado. Então deveria ser encarado diferente, inclusive, no sistema, né? E o sistema, e muitas empresas também, né? Eles demonizam o erro, né? Eles não têm aquela margem para te errar. Cara, esses dias, até hoje, né, Ismael? A gente tava vindo lá de Erechim para cá, a gente vinha conversando um pouco sobre, né, negócios, sobre essa questão de inovação também. A gente... tava falando de uma frase que é famosa, né? Que o próprio Elon Musk ele fala: aqui o erro ele é do nosso dia a dia, porque se a gente não estiver errando, a gente não está inovando o suficiente. E de fato, a única maneira de você conseguir aprender algo novo, fazer algo diferente, cara, tirando a bunda da cadeira, indo lá fazer, e você vai errar, né? Você vai corrigir e você vai tentar acertar o próximo passo. Então, e aí quando a gente pega hoje pro mundo de startup, que a gente tá bem inserido aqui, né? A gente vê, cara, eu acho que tu mais erra do que acerta, tá? Assume riscos, né? Assume risco todo dia. Quando você assume risco, você chama o problema pra ti, né? Você diz, não, manda aqui. Porque manda que eu resolvo, porque é resolvendo que vai aprender, né? Exato. Na arquitetura é muito isso, né? E é mesmo quando o Thiago falou da Arquibox. Cara, é um negócio de extrema incerteza. Como nós aqui também, né? Quando a gente começou o iPlan. Tu tá criando um novo nicho, um novo segmento. Não tem onde se basear, não né? Tem base pra isso. Para saber se vai dar certo ou errado. Vamos pensar da seguinte forma. O nosso cliente, às vezes, a nossa persona, a nossa pessoa ideal lá, ela não tem noção que ela tem uma dor. Ela não tem noção que ela precisa de algo. Que foi o que aconteceu quando eu comecei a vender curadoria de blocos para SketchUp. Uma gente me dizia, mas tem de graça na internet. Eu, sim, mas quantos blocos de qualidade? E aí tem alguém que faz uma separação para você, que te entrega tudo organizado em pasta e prontinho. Perfeito, ó. Você, na internet você tem um mundo.
na tua mão. Você tem tudo à disposição. Só que você tem muita confusão. Então, o que você está vendendo quando você faz a curadoria? Você está vendendo organização, você está vendendo método. Você está fazendo, né? Você está separando aquilo que você acha que é útil, tirando o que é Você inútil. limpou a barra para alguém, exato, né? Tá entregando e acima de tudo mostrando um caminho, né? Que é tipo uma espinha dorsal, uma coisa que faz sentido, que vai dar resultado lá na ponta, né? Esse produto foi engraçado que ele deu tão certo que 3 meses depois, um dos afiliados, um dos vendedores que eu tinha, ele comprou o produto no nome da esposa, plagiou e estava vendendo como dele. E aí eu acabei entrando com processo, tudo. Foi uma loucura isso. E, cara, todo dia, todo mês, assim, eu olho e digo, esse cara pegou meu produto. O cara copiou, comprou meu template de AutoCAD, cara. Vocês podem estar se questionando, inclusive, agora, mas tem gente que ainda usa AutoCAD para projeto? Gente, tem muita gente que usa AutoCAD. Tem muita gente que precisa de ajuda nisso. E eu vou falar, agora eu vou te vender uma ideia louca aqui, no meio de tudo isso, que é assim, ó. O AutoCAD é uma ferramenta, já dando uma boa guinada de assunto, mas o AutoCAD é uma ferramenta que ensina o profissional a pensar como montar. Porque sem o pensar e sem a compreensão de como fazer, cara, SketchUp aceita qualquer coisa, até uma folha voando. Como é que tu estrutura uma folha voando? Então, isso é importante da gente pensar, tá? Cara, assim, ó, eu falo muito nesse assunto, batia muito nisso, porque se você não compreende o funcionamento e montagem de qualquer coisa, outro viés agora, guinada de 180 graus. Brincava com os meus alunos muito assim nas aulas de gestão, e aí isso já é o nosso tema, basicamente, né? Eu pedia nos primeiros dias de aula, quem que quer ganhar dinheiro aqui? Né? Todo mundo ergue a mão. Assim, ó, a maioria ergue a mão, o que tava dormindo não ergue, né? Porque ele tá dormindo, né? Mas a maioria erguia a mão. Uma lágrima aqui do Wesley agora. Não, o Wesley era bem ligado aqui no computador, mas ele tava sempre bem ligado. E aí eu pedia, tá, vocês querem ganhar dinheiro? Quem aqui já estudou dinheiro? 2, 3 numa sala de 40. Educação financeira, né? A básica, que falta desde o começo, né? Isso agora foi incluído, boa notícia, foi incluído na... Graças a Deus, teremos pessoas mais bem orientadas financeiramente. Eu, quando eu quis educação financeira, eu tive que ir atrás. Por quê? Porque aí eu encontrei o meu medo, eu encontrei o meu erro. Disse, cara, eu vou aprender com ele. Né? Que é o que nós falávamos ali. E aí a galera dizia, eu quero ganhar dinheiro, mas não vai estudar sobre dinheiro. Eu quero aprender a projetar uma loja, mas não vai estudar como projetar uma loja. Então eu quero projetar um hospital, mas não vai estudar como projetar um hospital. Não compra um template de material para apresentar, para entender como é que funciona a norma ou a medida. Aí nós entramos nesse viés assim, ó. Nós vendemos ferramentas, né? E quando a gente vende uma ferramenta, aí que nós vamos entrar mais tarde na área do ensino, quando a gente vende uma ferramenta, a gente tem que compreender que a pessoa que está comprando, e ela mesma tem que compreender que ela precisa dominar esta ferramenta. Já tem outro viés aí, que é o viés da WePlan, que quando vocês vendem uma gestão, vocês dão o treinamento, vocês também vendem uma ferramenta, mas vocês dão um treinamento, mas aí nós voltamos lá para a história do AutoCAD, que se a pessoa não compreender como que o móvel é montado, como que funciona, como é que é o mundo real, a gravidade, cara, tudo isso não vai ficar em pé. Você não lei vai... da física, né? É a lei da física, é isso aí, ótimo. Eu sempre disse, essa prateleira aqui não tá respeitando a lei da física. A maneira mais ingênua de você explicar, não vai funcionar, vai cair. Exatamente, então eu acho que falta isso. Vou ser bem sincero, eu tenho um medo a respeito disso. Eu tenho um medo com o profissional que está vindo aí, porque falta essa compreensão. Eu recebi um comentário essa semana em um dos meus produtos, que é o template da AutoCAD, de um profissional que disse assim, vocês não conhecem o Revit? Não conhecem a plataforma BIM? Aí eu falei para ele, a gente conhece sim, né? A gente inclusive utiliza a plataforma BIM. Mas a gente tem que compreender que ainda tem muito profissional que trabalha com AutoCAD, e quando eu chego num elemento que um profissional compreende muito mais montagem e como que as coisas se relacionam no mundo real e com o projeto,
é pelo AutoCAD, porque a plataforma BIM, ela também aceita tudo voando, né? O copo pode estar voando, eu canso de ver render aí, de copo voando, a folha voando, que não está encostando no chão. Então, acho que é importante essa compreensão também de projeto, né? Thiago, só quero retomar aqui um assunto que antes você estava comentando sobre gestão. Hoje nós aqui na WePlan, basicamente a gente conversa com arquitetos o dia todo, né? O nosso negócio é dentro desse mundo. Então a gente conversa com arquitetos aqui de Chapecó, da região, de outros estados já, e cada vez mais a gente está entendendo um pouquinho mais esse universo a fundo, do dia a dia do escritório de arquitetura. E o que a gente vem percebendo? Que, lógico, o arquiteto ele é do mundo criativo, né? E a gente vê que muitas vezes estão deixando a desejar nessa questão de gestão, de encarar o seu escritório como uma empresa, né? Assumir o controle do seu negócio de fato e não ficar flutuando nele, né? Deixar o escritório me levar aqui, cheguei no final do ano, quantos clientes eu atendi, quanto entrou de receita, qual que foi o meu lucro. A gente vê que tem uma dificuldade muito grande nisso. Inclusive, a WePlan agora, a gente, no nosso formato de credenciamento, a gente trabalha hoje em 3 pilares, né? O terceiro, o último, que é a gestão financeira, foi de fato uma dor que a gente identificou, né? E de que forma que a gente poderia ajudar esses nossos parceiros que estão vindo hoje se credenciar no WePlan. O que teria um pouco para falar sobre isso também, né? O cara tá saindo agora da faculdade, vai montar seu escritório. Antes também foi comentada a questão de um CNPJ também, né? A gente vê ainda que parece estar muito informal. O que tu tem a dizer assim sobre isso? Vamos lá, eu descobri a paixão pela gestão quando me convidaram para dar a disciplina. E eu disse, caraca, eu não sei nada disso, né? E aconteceu o que no meio de tudo isso? Eu fui estudar a gestão, né? Eu não conhecia, me chamaram para dar uma disciplina e a pessoa que me chamou, a coordenadora, disse, eu acho que é a tua cara essa disciplina. Eu disse, bem, então eu vou estudar. E aí eu fui descobrir que eu era apaixonado por gestão e eu não sabia. A gente tem umas coisas dessas, né? E aí eu comecei a identificar todas as dores que eu tinha da minha universidade, né? Da minha faculdade. E qual que é o maior erro que as universidades cometem hoje? Nenhum curso, e não é exclusivo de arquitetura, eu vou dizer medicina, direito, fisioterapia, odontologia, nenhum curso te prepara para administrar. Nós falamos isso no último podcast. Não tem nenhuma matéria que ensina a vender aquilo que você está estudando. Não tem. Eles te ensinam processos criativos, que eu acho que é muito importante, processos criativos para te fazer, né? Mas... Ou é humanas ou é técnico e você tenta sair de lá especialista e botar em prática a parte técnica ou a parte criativa, né? Mas você não tem a bagagem, a base de vender e a questão da gestão financeira. Não, perfeito. A gente tá falando aqui do universo da arquitetura, mas bem como tu falou, não é? Em diversas áreas a gente sabe que tem essa falta, né? Essa parte que é fundamental hoje em dia para os mundos dos negócios. Vamos começar a pensar da seguinte forma, nós estamos falando de arquitetura, mas olha só, no mundo do direito e no mundo da medicina hoje, existem empresas especializadas em gestão de clínicas, gestão de consultórios, onde o médico, ele fica só atendendo, só fazendo a sua consulta, fazendo o que ele veio para fazer. E daqui um pouco pode ter uma empresa que venha para isso, para arquitetura. Porém, eu, como uma pessoa que descobriu a gestão e aí é que entrou a parte bacana, porque daí eu peguei o conhecimento da agroindústria, que eu trabalhei com ISO 9000 e ISO 14000 lá, peguei todo o tipo de padrão que eu tinha lá, peguei os padrões que eu tinha do banco e peguei os padrões que eu tinha do antigo escritório, e aí que eu implantei um sistema de gestão no nosso escritório que tá sempre em implantação. Esquece isso que tu vai implantar uma vez e agora tá redondinho, nunca mais eu vou mexer. Tu mexe toda semana. Tu cria padrão novo para isso, tu cria padrão novo para aquilo. E aí você começa a ser empreendedor. E aí você descobre que, no meu caso, eu descobri que como as faculdades não nos preparam, a gente tem que se preparar, a gente precisa estudar sobre gestão, a gente precisa aprender metodologias que nos levem e a gente precisa ter uma visão do que a gente quer no futuro. Sem essa visão a gente não vai conseguir ir para frente, tá? E eu acredito muito que a visão, que como a universidade ela te dá
ferramentas para te criar coisas, para te desenvolver o senso, para saber onde pesquisar. Eu vejo a faculdade como um grande guia, tá? Mas ela não te prepara para esse mercado da gestão, para o mercado da venda, que é o que vocês comentaram ali. Como é que eu vou chegar para um cliente, eu vou apresentar meu produto? Tudo isso a gente não tem, né? Então daqui a um pouco é necessário que a gente tenha esse olhar do que a gente está fazendo do nosso escritório, aliás, não do nosso escritório. Wesley, como é que eu dizia que era para a gente parar de pensar nas disciplinas de gestão? Que a gente não tem um escritório, né? A gente tem uma empresa. Perfeito, Thiago. É o que a gente sempre fala aqui. Cara, tem que encarar como uma empresa, né? A gente tem o Douglas aqui, que é nosso parceiro, ele sempre fala, imagina que você tá lá na cabine de um avião e você tem que ter os indicadores de combustível, de altitude, de velocidade. Você tem que colocar isso no seu escritório, né? Os principais indicadores que vão, de fato, deixar no comando dele, né? Quantos clientes eu tenho na base, quanto eu estou gastando para adquirir um cliente novo, né? E onde é que eu vou adquirir esse aonde cliente? que eu vou achar esse cliente novo? Quais são os canais que hoje eu vou testar para trazer esses novos saber clientes? interpretar isso, né? Porque você tem que saber gerir isso, chegar nesse número e depois saber o que fazer com ele, né? Vai ter o resultado, tenho tantos clientes, tenho tudo, por que eu não tenho mais? O que eu posso fazer para acelerar esse projeto do meu cliente? Tudo isso influencia, né? Existe uma grande questão aí que eu costumo dizer que o medo, ele é o que trava qualquer pessoa. O medo é o rei, assim, dos... digamos, se tivesse medo, culpa e engano, né? 3 vícios, né? O medo, ele trava qualquer pessoa. A pessoa não vai atrás da gestão de como fazer. Ah, mas e como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou implantar? Quando ela se questiona muito e ela não toma essa atitude, eu acho que aí trava, né? E a gente precisa compreender gestão, a gente precisa compreender vida financeira do escritório, a gente precisa compreender fluxo de projeto, a gente precisa compreender jornada de sucesso do nosso cliente. Quando que a gente faz o primeiro contato e quando que a gente entrega um projeto completo para ele, quando que é o último momento, né? Então, tudo isso é muito faltante hoje no nosso mercado, porque o arquiteto, a gente como arquiteto, adora criar, né? Adora criar e esquece que tem isso, e às vezes a gente esquece que a gente pode delegar, a gente pode ensinar, e quando a gente começa a delegar e começa a ensinar, a gente começa a ver outros fatores de crescimento para o escritório. Um dos maiores erros aí que a gente percebe, não só falando do escritório de arquitetura, mas falando de empresário, é que não sabe separar o CPF do CNPJ, né? Leva toda a empresa como se o dinheiro que está entrando ali no caixa do teu escritório como se fosse teu. Aí você acaba não tendo controle nenhum de quanto que a sua empresa está rentabilizando e quanto que você está ganhando. Muitas das vezes isso acontece, a empresa é pequena, é o eu keep que a gente fala, né? Um sozinho, e a pessoa diz, não, seu dinheiro entrou aqui e o dinheiro é meu. Cara, aí tá das grandes cagadas que o empreendedor faz de não fazer essa gestão e de não separar. Não, isso aqui é o dinheiro da minha empresa, eu tenho que fazer a minha empresa prosperar, uma coisa, e eu também, a minha vida pessoal também. Só que eu não posso deixar as duas coisas no mesmo papel, na mesma conta, né? Eu adorei essa colocação e a gente vai assim, ó, a curto prazo, eu como eu keep, e com essa entrou é meu, eu ganho mais. No longo prazo, eu perco. O primeiro mito que a gente quebra com essa colocação é assim, ó. Se você acredita que não é possível ter salário fixo e um bom salário com o escritório de arquitetura, eu sinto muito em te dizer, mas você está enganado. É possível sim ter salário fixo com escritórios de arquitetura e é possível ter bons salários se você pensar como empresa. Uma vez eu ouvi uma colega falar assim, o difícil de escritório de arquitetura é que num mês a gente ganha mais, no outro menos, daí é até difícil de pagar as contas, né? É uma... É clássica, né? O efeito serrote, né? Será que essa pessoa tá sabendo de fato quanto tá ganhando, né? Provavelmente não. Será que tá sabendo se o que tá cobrando
de Tá valendo fato a pena? tá valendo a pena, tá Essa pagando. questão de não separar é justamente para isso, né? Tu tá precificando alguma coisa sem saber o teu real custo, ou o que você tá investindo ali, tu pode estar vendendo algo totalmente fora da realidade, né? Algo que você tá vendendo abaixo do teu custo muitas vezes. Fica a deriva. E como diz o Douglas aí, que é o financeiro da WePlan, se você fizer mais ou menos também não funciona, né? A gestão financeira, fluxo de caixa, se tu, parte disso eu vou colocar, o graúdo eu vou anotar aqui, mas daí a ida de carro no cliente, É o mais ou menos o material para para escritório, tudo isso tem que estar precificado, tem que constar nessa tabela. E me diz um problema assim, né, Thiago? Você lá que tem teu escritório, tua empresa, como é que você toma uma decisão de fazer um investimento novo, seja em ferramentas, em software, enfim, se você não sabe nem como tá? Se tu tem caixa para isso, né? E isso é bacana, olha só, aí entra, eu tenho aquela coisa de eu ser meio tantando as ideias, né, de eu ter uma empresa dentro da outra, né, a gente tem a Mod, Design e Arquitetura, né, e a Mod, digamos, é como uma empresa mãe que é dona da Arquibox, né, ela, dona, digamos assim, a mantenedora, ela administra a Arquibox. Então, é pior ainda, porque é um CNPJ, não é um CNPJ ainda dentro do outro, mas um administra o outro. Mas a gente pega tudo. Por exemplo, a gente tem que contratar a redatora para fazer campanha. Então como qual que é a verba que a gente tem para isso? A gente tem que comprar computador. Então qual é a verba? A gente tem o valor à vista? Se a gente investir nisso à vista, vai descapitalizar a gente? Quanto que a gente ganha de desconto? Então a gente analisa tudo. Quanto vai otimizar de tempo aquela ferramenta que tu tá adquirindo, né? Claro, é tipo passar de um render de 4 horas para um render de 12 segundos, né? Já conversamos sobre isso, mas é mais ou menos... Vamos entrar nesse assunto depois também? Não, esse aí deixa pro próximo. É algo que se tu colocar no papel, tu vê às vezes que é muito rentável de tu fazer imediatamente, né? E essa história de investir em algo novo. Por exemplo, eu tenho um valor mensal que a gente tem lá, que é o valor de parcelados. Então, quando não nos dão desconto para fazer uma compra, a gente compra parcelado. Sim. Regra básica. Se o desconto é bom e a gente tem dinheiro em caixa, a gente vai comprar, né? Mas o importante, o que eu vou dar de dica assim, ó, se você está se formando hoje, primeira coisa que tu tem que fazer, aprender mais sobre o mercado. Eu não indico você sair já abrir o seu escritório. Se você queria ouvir isso de mim, você não vai ouvir. Eu acho que antes você tem que ter um pouquinho de cancha de trabalhar em outras empresas, compreender como é que é detalhar. Se tu quer trabalhar com interiores, eu te aconselho seriamente, se você está na faculdade, fazer um baita estágio numa marcenaria, numa empresa de móveis planejados. Se credenciar o WePlan. Se credenciar o WePlan quando você forma. É uma academia também. É uma academia, mas eu acho que principalmente você tem que aprender toda essa parte técnica e depois eu acho que sim, você tem que fazer curso de gestão, você tem que fazer curso de financeiro. Cara, volto àquela pergunta que eu falei antes. Fazia para os meus alunos. Quer ganhar dinheiro? Quero. Foi estudar? Não. Como é que vai ganhar dinheiro? Tem que estudar sobre finanças, tem que aprender. Se você... Cara, assim, ó, o conceito daquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é o conceito mais incrível que tem. De cada 10 moedas que você ganha, tu guarda uma. Não tem regra, é uma regra de ouro, sabe? Sobrou um pouquinho no fim do mês, coloca, não vou dizer para colocar na poupança, porque dá uma coisa, mas aprende sobre investimento, aprende sobre isso. E aí, você aprende isso para a tua vida pessoal e para o teu escritório. Que quando você começar a guardar o dinheiro do teu escritório e você tiver 6 meses de caixa, de contas pagas, tu vai ver que é muito mais prazeroso projetar, é muito mais prazeroso planejar. Tá? Então essa é a dica que eu vou aprender. Se você está se formando, que eu vou dar, né? A dica que eu vou dar. Se você está se formando, aprenda sobre gestão. Não saia e não vá abrir o seu escritório já de início, se você ainda não estagiou. Vai trabalhar, vai aprender como é que monta a marcenaria, como é que assenta a cerâmica, porque você aprendendo esses detalhes, daí depois tu vai para gestão e eu garanto que você vai ter muito mais chance de sucesso. E tu vem bem mais preparado para um mercado cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais tu precisa entregar um nível de excelência muito alto, né? Então, com certeza é uma...
Baita dica aí. Olha, eu não vi agora, não tenho os dados aqui, porque o meu celular tá em modo avião, mas depois eu olho aqui, eu vou dar alguns dados do CAL, que são surpreendentes de como tá o mercado de trabalho. Foi essa semana, se eu não me engano, que eles lançaram a quantidade de arquitetos e a quantidade de empresas, de instituições EAD aprovadas. Então, a quantidade de arquitetos formados por ano já é uma quantidade absurda, e a quantidade de EAD que está abrindo no país é muito mais. E eu tenho uma preocupação e tem um outro fator nessa história, tá? A primeira questão é assim, quando a gente entrou na pandemia, eu conversava com o proprietário da instituição em que eu dava aula, e eu tenho, assim, eu tenho orgulho de dizer, e eu vou ser bem honesto nisso, que eu me orgulho de dizer que foi a primeira instituição que abriu uma disciplina de gestão realmente voltada a ensinar o aluno sobre o mercado externo, sobre o dia a dia, que ensinava como cobrar, que ensinava como fazer contrato, que ensinava como fazer ART, que ensinava a fazer pesquisa de mercado, que eu abria as contas do meu escritório num quadro branco e mostrava para todos os alunos, por que se cobra tanto de projeto, quanto de custo a gente tem, né? Então a gente tem que compreender isso. Então eu me orgulho de dizer, eu passei isso para os meus alunos, eu fiz isso com prazer de mostrar para eles o que era esse mundo cão que a gente vive na arquitetura hoje. E por que você não pode fazer aquilo que a gente comentava de cobrar R$99 num projeto? Daqui a pouco eu vou puxar esse assunto polêmico aí sobre isso, mas a gente vem conversando do que um escritório fazer hoje para aumentar a sua rentabilidade, o que se tem que fazer além de cobrar o projeto, além de prospectar o cliente, né? Se tem alguma outra estratégia. O mercado é gigantesco, né? Eu estava vendo números do mercado de arquitetura que ele movimenta só no Brasil uma média de 115 bilhões. E depois, pós-pandemia, ali 2020, estimava-se que ia para 150. Então, é muito, muito, muito dinheiro na mesa e muitos profissionais não sabem aproveitar, né? Eu acho que é assim, como é que eu encontrei um nicho de mercado? Como vocês percebem, eu gosto de falar pra caralho, né? Quando eu respiro, vocês engatam alguma coisa, né? Tá sendo assim. E eu encontrei o meu nicho em curadoria de materiais, elaborando materiais. Eu encontrei uma renda extra pro nosso escritório nas coisas que eu gosto de fazer. Nas coisas que eu, por exemplo, o ensino. Eu tenho um curso que eu tô guardando ele, tá lá, 7 chaves, que ele tá há 3 anos guardado, que eu vou querer lançar daqui a um tempo. E ele tá guardado há 3 anos por quê? Porque eu compreendo que tá na hora de eu lançar ele, mas é porque eu gosto disso. Então, procura uma coisa que tu gosta dentro do teu nicho e vai atrás disso. Outra forma, cara, e assim aí, é bem isso, é a parceria com a WePlan. É outra forma de melhorar a renda. Eu tinha uma outra parceria que eu até comentei com vocês, que era uma marcenaria que eu adorava aqui na cidade, que fechou. Eles tinham 40 anos de mercado. Eu comecei a ir lá, começou assim a parceria. Eu indicava eles. No final, tinha muita gente que procurava eles para fazer os projetos deles, eles não podiam fazer. Eles me indicavam. Então eles começaram a me indicar, e aí depois de um tempo eles diziam: Thiago, o negócio é o seguinte, nós queremos te contratar para você fazer os projetos para apresentar para os nossos clientes. Então o dinheiro ele vem, né? Mas a gente tem que estar bem aberto, a oportunidade vem e geralmente é em forma de trabalho, né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Quando a gente abriu a Arquibox foi mais ou menos assim, era uma oportunidade de um trabalho. Quando a gente foi conseguir uma coisa, era uma oportunidade de trabalho. A WePlan é uma oportunidade de trabalho. Então tem que estar ligado nisso. Até porque eu lembro, na época de faculdade ainda, você passou uma tarefa para nós que era pesquisar 10 áreas inusitadas da arquitetura. E a gente ficou assim, mas 10 áreas? O que vai ter de diferente, né? E quando a gente ia pesquisar, a gente via que tinha muito mais além disso, né? Que 10 ficou fácil, né? E aí vou te dizer que mais um dado que eu retirei aí de um podcast do Primo Rico, que é o PrimoCast, inclusive indico aí para todo mundo que gosta de inovação, que 93% das obras do Brasil, elas são autogerenciáveis e apenas 7%
das obras tem um arquiteto contratado. É absurdo, assim, né? Porque a visão das pessoas é que o arquiteto é caro e tal, então aí a gente vai entrar nesse mérito depois ali falando sobre precificação, mas existe um mercado absurdo para ser explorado, né? Você tem que ter estratégia para isso, né? Quanto que você quer rentabilizar mensal? Tu precisa rentabilizar quanto? 5 mil? O que tu faz para rentabilizar 5 mil? Qual as tuas parcerias que tu vai ter? Qual que é a ação, né, do dia 1 ali? Então, o que eu acho que falta muito é essa questão de ir para o chão, né? O chão de negócios, né? Ir para a obra, ir para reunião de amigos, fazer levantar negócios, né? Conhecer o que falta tá vendendo, comercial, né? No fim do tudo, para mim, acho que falta comercial. Falta essa questão de venda, né? Porque sai da faculdade com essa questão de projeto, projeta muito bem, mas não se vende. Eu acho que os relacionamentos que a gente tem hoje, quando a gente fala de rede social, hoje o Instagram é a rede social, é uma das redes sociais mais grandes que tem, e os relacionamentos, eles estão supérfluos, a gente passa notícias, mas quando que a gente para ver e para ver a notícia realmente? É a mesma coisa no relacionamento, quando que a gente vai, eu quero cliente, mas você fica em casa, você não sai de casa, você não se relaciona com as pessoas, você não conversa, você não vai estudar algo, não faz um curso novo, você não lê um livro, né? Então, primeira coisa, para te se relacionar com alguém, tu tem que ter assunto em comum, então tu vai ter que começar a estudar sobre esses assuntos, e eu acho que falta isso. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Ótimo, é isso aí. Quem lançou é essa aí que eu ouvi esses dias. Foi, se eu não me engano, o Thiago Greis da Suno, que ele disse, se a tua corretora tá te cobrando taxa zero, cuidado, não existe almoço grátis. Em algum lugar ela tá te cobrando. Thiago, para a gente dar finalmente no assunto aqui sobre precificação, a gente conversa aí diariamente com arquitetos, entende um pouco sobre o universo, sobre o dia a dia do escritório, e a gente já falou sobre gestão, né? O que você precisa fazer de gestão para poder passar o valor para o cliente, no que é baseado hoje na arquitetura, sobre dados, assim, de como cobrar, por metro, é uma dúvida que a gente tem, né? Então, o CAL hoje, ele normativa de algumas formas a cobrança, tá? A primeira forma de normativa do CAL é por metro quadrado, né? Depois você pode cobrar por hora, e existe uma forma de cobrança de projeto que é por custo de obra. Tá? Essa cobrança por custo de obra, ela é totalmente polêmica e muitas pessoas não sabem, mas é uma normativa que o teu cliente paga para você uma porcentagem em cima do custo da obra. Não é RT, não é reserva técnica, não é comissão, é o teu cliente que te paga baseado nisso. Mas você tem várias formas, por metro quadrado, por hora e por custo de obra, né? O que eu acho importante salientar nisso? Que você tem que saber, não adianta querer, mas eu vou cobrar por metro então, e tabela do CAL, né? Cara, esquece, na nossa região é basicamente impossível cobrar uma tabela cheia. A visão que você tem hoje na região aqui, Chapecó, o cliente não paga. O cliente não paga, é isso? Não paga, o nosso cliente não paga. Mas é uma realidade, até porque se você olhar o que o arquiteto daqui entrega, pelo que o CAL recomenda, o IAB recomenda um preço, mas para você entregar X serviços, X projetos. A realidade aqui é cobrado muito menos, porque o nível de detalhamento, o nível de entrega de projeto, às vezes é muito menor, né? Claro, exatamente, perfeito. Tá, mas eu não sou arquiteto, vou tentando imaginar um cenário, mas se eu então vier pro mercado, cara, e meu nível de entrega ele é lá em cima, o mercado paga por isso? Ou eu vou ter como é que funciona? Você tem que provar valor, né? Vai ser muito árduo mas isso? Aí é que vai ter uma questão assim, ó. O que é o entregar? Quando você fala assim, ó, que você vai pegar e você vai fazer um projeto arquitetônico, por exemplo, tu vai entregar anteprojeto, né? Um projeto de aprovação de prefeitura, projeto de aprovação, e depois um projeto executivo,
né? Então, o que acontece? Quando a gente vai lá na tabela de honorários do CAL, ou até mesmo na antiga do IAB, que era a tabela que eu ensinava os meus alunos a fazer no Excel para eles entenderem de onde saem os custos para se cobrar por metro, a gente chegava sempre à mesma conclusão em todas as turmas, que na nossa região, você diz que você está entregando um projeto, não todos os arquitetos, mas muita gente, você diz que você está entregando um projeto executivo, quando na verdade você entrega apenas um projeto de aprovação na prefeitura ou um anteprojeto. Aí vem que o Wesley tava... Exatamente, isso aí eu deixava bem claro. Cara, que ruim isso, né? É, bem ruim, porque assim, ó, quando a gente fala projeto executivo, eu vou trazer agora o viés porque a gente faz no escritório. A gente tá fazendo um projeto de uma loja, que é uma loja de armas aqui, e, gente, a gente faz protótipo do expositor, de como é que a arma vai encaixar. A gente faz protótipo do expositor de faca, sabe? Como é que vai ser esse expositor de facas? Que a gente tem faca de 10 centímetros e tem faca de 50, facão de 50 centímetros. É estudo de caso, né? Você ir lá medir a peça, você fazer testes, né? Exatamente. Isso é projeto executivo. É você... eu vou detalhar um expositor exclusivo para o meu cliente. Sabe? Se você quiser indicar uma marca, beleza, você pode, eu não estou dizendo que não. Mas nesse caso, nós estamos elaborando expositor exclusivo para ele. A gente está fazendo um projeto exclusivo para ele. Então vai citar o perfil de aço, a gente vai usar o perfil tubular assim, perfil quadrado assim, a gente vai usar o parafuso tal. Isso é projeto executivo. E na nossa região, a gente tem muita gente se formando que não compreende a importância desse projeto executivo. E aí a gente não consegue cobrar, porque eles vão lá e cobram essa merreca, né? Porque elas entregam uma coisa decoradinha, um 3Dzinho ali, né? E um desenho. Um desenho. Porque eles não têm esse valor percebido pelo cliente, né? Exato. Eu acho que é importante passar isso pro cliente entender. Tu tá me contratando e eu vou te entregar isso. E quando eu falo projeto executivo, cara, o projeto executivo... Quando a gente fala, por exemplo, nesse caso dos expositores de faca, cara, esse nós acertamos assim, ó, na segunda proposta, né? O expositor de pistola e de revólver, cara, a gente estudou umas 4 propostas, até ir pro mockup final do que ia ficar. O que é mockup, Thiago? O mockup que eu falo é o protótipo, né? Tá. É o protótipo, né? É o teste, né? A peça teste para ir para produção. Funcional, né? Funcional, ela tem que funcionar. Se aquela não funcionar, vai para a ideia do zero. Então, isso é um projeto executivo. Claro que dentro da arquitetura, daí, quando a gente fala arquitetura residencial, a gente já sabe o que funciona. Mas tem que detalhar. Vou dar outro exemplo. Eu fiz uma casa e eu enchi de calçada. A água escorre aonde? Se o arquiteto não disser onde é que vai estar a grelha, como é que o encanador, o engenheiro hidráulico ou o engenheiro civil vai saber como fazer? Se você não guiar. Então o detalhe de encaixe da grelha, todos esses detalhes têm que ser feitos. E aí a gente não consegue cobrar porque tem arquiteto que não faz esse tipo de detalhamento, cobra muito menos e não compreende como cobrar. Bagunça o mercado. E eu lembro, Thiago, que no período que a gente recebia muito projeto na loja, né, um pouco diferente do que é hoje a WePlan, a gente de fato recebia esboço, né, esboço e desenho. Eu não lembro, assim, raríssimos projetos de receber, porque projeto, ele é, para mim, né, projeto é executivo, né, tu pegar aquele projeto que tu detalhou no teu escritório e dizer assim, vai pra marcenaria e executa isso. Qualquer coisa que chegar para ti que não for execuível, é uma briga que eu tinha também com os estudantes e que a gente tem. Se não tiver execuível, esquece. Não é projeto, gente. Não compatibilidade de projeto, né? Você pegar aqui e tornar compatível no teu fornecedor. Exatamente. Provar que funciona, né? Cara, aí entramos num outro fator, tá? Por que a gente tem que saber quanto cobrar e a gente cobra... Hoje no escritório a gente está implantando um sistema de cobrança por horas. Né? Então a gente cobra por hora trabalhada. A gente fez nessa história da gestão, a gente contabilizou tudo, o custo do escritório, todo o custo que ele tem, né? E a gente chegou a um valor hora, e em cima desse valor a gente colocou um valor de lucro que a gente quer ter, né?
Então, o que acontece? Dentro desse valor hora tá todos os custos do escritório, a gente tem os nossos salários, que aí quebramos aqui de novo aquele mito de que não tem salário fixo, porque tá lá na custo da hora, né? Então a gente consegue ter. E aí a gente consegue. Então vou ter tantas horas para desenvolver esse projeto executivo, tantas horas para o anteprojeto, tantas horas para o 3D, né? Mas, Thiago, e se eu passar dessas horas? Se tu passar, tu tem prejuízo. Não pode, né? A gente tem que saber tem que ficar dentro daquilo, né? E aí vai também a importância, né, da mão na massa ali. A gente fala muito do profissional mão na massa, né? Vai pra obra, né? Vai ver como é que assenta um porcelanato, vai ver vai na marcenaria, ver como é que corta, como é que fita a borda, para depois tu ter bagagem. Porque... O que eu tô percebendo é recorrente essa fala, né? Esse assunto da desconexão do papel ou do digital com a realidade, né? Me parece assim que lá no software, se existisse um botãozinho chamado gravidade, eu acho que o pessoal ia entrar em pânico. Porque as coisas iam desmontar, iam cair, né? Vai chegar um dia nisso, né? Já deve ter. Já tá botãozinho, chegando, né? já tá chegando. Eu trabalhei no 3D há um tempo, eu conseguia simular a gravidade. O que funciona, né? Exato, conseguia simular posição do Sol conforme, né, os meridianos, conforme posição geográfica, enfim. Mas quem sabe isso falta ainda nas ferramentas, não sei se existe essa possibilidade, mas acaba por mostrar, né? Evidenciar muito mais essa desconexão com a realidade. Então, acho que quando a gente conseguir trazer mais a realidade, a execução e o fazer, de fato, né, para dentro daquilo que é só teoria, a gente vai, de fato, ter contato com a prática, né? Eu vou te dizer uma coisa, você falou uma palavra fenomenal e eu costumo dizer ferramenta. As ferramentas que a gente tem hoje no mercado, elas já contemplam isso. O que falta agora é a noção do profissional que está se formando ou do profissional que muitos já estão no mercado, é do que fazer e como fazer. De fazer de forma coerente. É a pecinha que vai lá atrás. É isso aí. Eu digo assim, a WePlan, ela começou um movimento, né, para a parte mais de interiores e falando mais de imóveis planejados, né? A gente quer, de fato, ir muito mais além do que só um esboço, um desenho do profissional. Quer que, de fato, aquilo saia do papel, né? Como um projeto, de fato. E as ferramentas que a gente tem, tanto o Promob e agora o movimento com o SketchUp também, ele é tudo coisas executivas, né? É uma coisa que está ali, se tu pedir naquela medida, vai vir naquela medida. Uma cozinha não se projeta só com a medida da parede, né? Tem que saber onde está o ponto elétrico, hidráulico, pé direito, a iluminação. A velha briga, né, pela compatibilização de projetos, né? Cara, a gente entra num patamar aí que é difícil as pessoas entenderem. Bem, ó, a dica de ouro de hoje é assim, ó. Peraí que eu vou anotar aqui. Não, a dica de ouro, não, vai ficar gravado. Trilha para a dica de ouro. A dica de ouro é assim, ó. Se você não compatibilizar projeto, isso vai te dar prejuízo financeiro, porque na hora da montagem do móvel vai dar errado e quem vai ter que pagar a conta pro teu cliente é você. O certo seria, né? Um abacaxi, então, ali. Eu assumo todos os erros de projeto do meu escritório e eu não deixo o meu cliente desembolsar quando a gente erra. Eu pago o marceneiro. Eu não deixo que isso aconteça. Isso é colocar a cara a tapa. Isso é você estar ali e você dizer, cara, fizemos cagada. E tu não vai errar mais, né? Não. E tu não vai errar mais naquele ponto ali, tu vai Nunca tentar mais. o máximo de assertividade. Que culpa que o meu cliente tem? Sim. Ele me contratou para não ter problema. É leigo, eu vou levar né? um problema para ele? E se tu for fazer uma pesquisa, Thiago, é a maior dor do cliente hoje que ele contratou um profissional e deu problema nos móveis, deu problema no porcelanato, faltou ou sobrou, enfim, porque se ele contrata um profissional, cara, ele já está contratando alguém que tem que saber mais que ele, porque saber fazer desenho bonito, cara, muita gente sabe, renderizador, muita gente tem a opção, sabe? Então hoje o mercado desse ramo assim, dado coisa bela, já passou dos limites. Agora quem faz executar, quem coloca a mão na massa e assume os problemas, como tu falou que assume. Aí é que nós vamos ter o diferencial de mercado dos profissionais que estão vindo. Quem compreendeu o que tem que ser feito, quem for lá, quem resolveu os problemas. E aí, segunda dica de ouro, agora quase finalizando aí, mas é assim, ó. Se você
tá disposto a resolver problemas, bem-vindo ao mercado. Se você acha, e isso é para qualquer profissão, tá? Não é, eu não quero mais ser arquiteto porque tem muito problema. Cara, esquece. E para prosperar com isso, né? Para prosperar com a arquitetura, ganhar dinheiro com a arquitetura, você tem que resolver o problema. Só vai trocar a cor do problema. É isso aí. É que a gente fala, né, Thiago? Tem semanas aí que os problemas vêm os abacaxi, que a gente fala, né? De carrinho de mão, e tem semanas que ele vem com um caminhão, né? E tá tudo certo. Recebe, descasca e segue o jogo. A pessoa, eu vou dar um exemplo ali da Arquibox, tá? A pessoa diz, mas vender infoproduto é fácil, não dá pepino. Nós temos uma pessoa só para atendimento. Se você acha que não dá pepino, eu sinto muito te informar, dá pepino. Arquivo corrompe, quando o cliente vai baixar, a gente tem que reenviar para o cliente. Arquivo dá errado, a gente tem que ensinar o cliente, deu errado o arquivo. Cara, cansou de arquivo, de template de AutoCAD, quando o cliente fazer o download, corromper. A gente tem que deletar tudo da plataforma, refazer o upload, sabe? Então, assim, não existe nada, não existe um produto no mundo e não existe uma empresa no mundo que não tenha problema. Pra você não ter problema na vida, é só estando morto. E eu não sei pra que lado tu vai. De repente seja um baita de um problema, né? Lado, né? Nessa vida não tem como. De repente tu desce, né? Então aprenda a resolver problemas. É perfeita a dica. Uma vez eu falei que eu queria montar um restaurante porque eu achava que o cara come e vai embora, né? Ele não vai reclamar se a cor do cocô tá diferente ou não, né? Mas eu acho que o dia que a gente falar com alguém de restaurante, a gente de fato vai conhecer a realidade e se esse mercado também tem problemas. E eu aposto que tem, tá? Restaurante eu não sei, mas fábrica de molho de pimenta eu vou te dizer que dá muito pepino, tá? Legal. Eu fiquei aqui só no cantinho, escutando, porque a conversa tá muito boa, né? Mas a gente vai chegando ao fim aí, já temos bastante conteúdo, já temos muita coisa pro pessoal se educar, ouvir, né? E a gente quer, acima de tudo, agradecer, né, o tempo do Thiago. E já quer aproveitar e pedir pro Thiago falar sobre os negócios, né? Falando que o pessoal encontra os teus negócios. Então, Thiago, muito obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, gente, assim, é sempre bom, né? Nos bastidores aqui a gente comentava do horário, né? O quanto é... Claro, é gratificante estar aqui, é bacana, mas eu vou deixar uma dica antes de passar das minhas redes, tudo que é assim. A gente queria estar assistindo um filme, ou a gente queria estar todo mundo que está aqui tomando uma cerveja, comendo um petisco e tal. Provavelmente a gente ia estar falando a mesma coisa, né? Porque é um assunto recorrente nas rodas. Mas a gente gostaria de estar se divertindo. São quase 8h20 da noite, né? Mas a gente entende que para levar esse conteúdo a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de filho, de família, né? De esposo, de esposa... E na vida profissional vai ser assim, então muitas vezes a gente tem que abrir mão, às vezes tem um sábado à tarde que tu vai querer fazer alguma coisa, não vai dar. Então pensa sobre isso, né? Que pra gente alcançar alguma coisa a gente precisa disso. E se vocês quiserem assim conhecer um pouquinho mais do que é a gente, né? Então eu vou dar dois endereços, se vocês quiserem conhecer é moddesign.com.br ou _moddesign no Instagram. E a Arquibox, que é arquibox.net ou arquibox_ lá no Instagram também. É Arquibox com ARQUI, né? Hoje a gente tem esse viés. A gente tem alguns treinamentos já de parceiros que a gente está divulgando lá. Tem um material bacana, tem umas coisas no blog que a gente está liberando a partir dessa semana os conteúdos novos. E na próxima semana. E agradecer ao pessoal da iPlan, né, pelo convite do bate-papo aí, né? É uma coisa muito bacana, porque a gente vai integrando cada vez mais, somos parceiros, estamos fazendo alguns testes em conjunto aí. Logo terão novidades. Spoiler à vista. E eu vou dizer que eu fui o cara mais sarna pra eles por isso, né? Mas eles vieram com uma solução que eu acho que vai ser incrível pra mod aí. E em breve eu quero estar podendo dizer em primeira mão pra vocês assim, é a solução perfeita pro meu negócio. Pô, legal, Thiago. Bacana aí ouvir isso. E obrigado, cara. Queria te fazer esse agradecimento aqui porque foi um bate-papo muito legal, muito conteúdo.
com certeza daria horas e horas aqui a mais de conversa. Então, já saímos já aqui vamos com estender, né, 3 ou Johnny? 4 temas de episódio, né? Com certeza Vai ter que ter, né, o próximo episódio aí com o Thiago pra gente falar. Teve muito assunto aí que ficou pendente, né? Então, brigadão aí, Thiago. Valeu mesmo, cara. Isso aí, obrigado, Thiago. Com certeza a compatibilização do projeto vai ser o nosso próximo conteúdo e eu sei que tu tem a faca nos dentes para isso. E é o que a gente tá batendo muito na tecla. E é isso aí, agradecer teu tempo, os ensinamentos aí, sempre bom. Valeu, Thiago, obrigado aí pela participação. É sempre bom estar ouvindo, né, um professor falando. O conteúdo é muito importante. Valeu mesmo aí, obrigado pela participação. Obrigado, Thiago, professor, sempre admirei como professor e agora mais ainda como profissional, né? Com certeza é alguém que eu quero me espelhar muito. Obrigado pelo compartilhamento de hoje. Gente, volto a agradecer vocês. Se tiver essa balinha de caramelo, tô em mais parcerias aí, nem que seja só pra ouvir, tá? Termina com o pote. Eu termino com o pote. Sempre tem. Mas brigadão, gente. Valeu. Falou, galera. Valeu. Valeu, até mais.